Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Volta do Vasco aos gramados após 3 meses de paralisação em razão da pandemia de coronavírus. Pandemia essa que continua, então, por favor, tomem cuidado, se cuidem ao sair de casa, usem máscara, lavem bem as mãos, só saiam quando necessário, evite aglomeração, tudo isso que você já está cansado de ouvir, não custa repetir. Mas a volta do Vasco com vitória, uma vitória importante para o time, vitória muito importante principalmente para o Ramon Menezes, estreando como técnico do Vasco. Vasco que demitiu o Abel Braga, chegaram num acordo, na verdade, um pouco antes da paralisação do futebol, e o Ramon, enfim, estreando como técnico e apresentando muitas mudanças. Vou falar bastante sobre isso aqui no canal, então já deixo o convite para você se inscrever aqui, deixar seu like, deixar seu comentário também sobre o que você achou desse Vasco 3, Macaé 1, que aconteceu nesse domingo em São Januário. Mas eu vou começar aqui falando sobre o Cano, artilheiro da partida com 3 gols. Aliás, tem jogo do Vasco, tem gol do Cano. Tem sido assim durante toda a temporada 2020, certamente a principal contratação da equipe, se não for uma das melhores contratações da temporada até agora no futebol brasileiro, pelo menos em relação à entrega de futebol até esse momento. Jogador com senso de posição muito bom, com uma finalização muito boa, jogador inteligente, com capacidade de passe. Desde 2016 que o Vasco não tinha um jogador marcando 3 gols no mesmo jogo, tinha sido com o Nenê contra o Sampaio Corrêa, ainda pela Série B, lá em 2016, e desde 2010 com o Dodô, que um jogador do Vasco não marcava 3 gols só no primeiro tempo. A última vez que isso tinha acontecido foi no 6-0 sobre o Botafogo, lá um dos primeiros jogos do Engenhão, se eu não me engano, hoje Newton Santos, que o Dodô marcou 3-0 ainda no primeiro tempo. Depois no segundo tempo, Felipe Coutinho, Léo Gago marcaram gols, partidaça do Coutinho também naquele dia, mas desde então, ou seja, há 10 anos, que um jogador do Vasco não tinha um primeiro tempo tão bom quanto esse. Inclusive fiz uma matéria lá pro Lance, na verdade, com todos os hat-tricks de jogadores do Vasco nesse século, ou seja, de 2001 até hoje. Engraçado que começa também com o Vasco e Botafogo, um 7-0 em 2001, em que o Juninho Paulista marca 3 vezes. Mas vamos lá, sei que você quer saber a minha avaliação do Vasco sob o comando de Ramon. Falei que mudou bastante e realmente mudou, e não estou falando só de peças não. Não é só a entrada do Benítez, a ausência do Marrone negociado com o Atlético Mineiro e nem a entrada do Felipe Bastos no meio campo. A verdade é que o Vasco passou a jogar num esquema diferente com variações dentro do jogo. Como é que o Vasco vinha atuando com o Abel Braga, que era parecido de uma certa maneira também com o que atuava com o Luxemburgo, que era o 4-3-3 quando atacava, ou seja, ficava uma linha de 4, 2 laterais, 2 zagueiros, como já é o normal, uma linha com 3 volantes, um volante mais fixo, que era o Andrei, um volante mais aberto pela esquerda, Marco Júnior ou Guarim depois, e pela direita o Raul. E na frente, 2 pontas abertos, Marrone e Thales Magno, e um centroavante mais adiantado, nesse caso agora o Cano. Com o Ramon, isso mudou demais. O que o Ramon fez nesse time do Vasco, que tem muita dificuldade para criar, para tornar ele mais ofensivo? Ao invés de afundar o Andrei, que é um jogador com muita qualidade no passe, com muita qualidade inclusive de finalização, ao invés de afundar ele entre os 2 zagueiros para fazer a famosa saída de 3, que o Abel fazia muito, passou a botar o Leandro Castan por dentro e o Ricardo Graça, que é uma das novidades desse time, 2 canhotos jogando juntos, ele passou a segurar o Henrique um pouco mais atrás e liberar o Pikachu, formando na verdade um 3-4-3. Nesse posicionamento do Ramon, quem passou a fazer a saída foi o Henrique junto com os 2 zagueiros. Tanto que o Henrique foi o maior passador do time na partida, com 113 passes certos, porque ele jogou mais curto e ele conseguiu ter ali na frente dele tanto o Andrei quanto o Felipe Bastos, 2 volantes que, diferente do que vinha atuando com o Abel Braga, jogaram mais por dentro e não abertos, como jogavam o Marco Júnior e o Raul, por exemplo, e 2 volantes com qualidade de passe. E como o Vinícius atuou muito aberto pela ponta direita, explorando bastante as bolas longas do Andrei, o Andrei acertou 8 lançamentos no jogo, de 12 tentados, é um volume muito alto e um percentual de acerto muito alto também. Isso abriu espaço para o Pikachu infiltrar por dentro
já que o Bastos ficava um pouco mais. Então o Vasco tinha o Benítez um pouco mais ofensivo pela esquerda, com o Henrique ficando mais recuado, e pela direita o Pikachu um pouco mais solto, saindo para o ataque, com o Bastos ficando um pouco mais recuado. Então o Ramon soube aproveitar essas características diferentes de cada lateral. O Henrique ficou responsável por ajudar a saída de bola junto com os zagueiros, liberando tanto o Andrei quanto o Bastos para formar a linha de frente e dar liberdade também para o Pikachu avançar mais como um meia quando o Vasco tinha a bola, claro, recompondo, ele fechava como um lateral, assim como o Vink fez, mas quando o Vasco tinha posse, ele avançava não como um ponta, na verdade, mas como um meia realmente. E não só ele, o próprio Vink no segundo tempo teve duas chances de pisar dentro da área adversária, uma para cruzar e outra para finalizar. Ou seja, aquilo foi algo treinado, não é simplesmente pelo Pikachu ter se lançado. O time treinou para que esse buraco fosse aberto na defesa. O Vinícius puxa na ponta e obriga o time adversário a alargar a sua marcação. Os dois primeiros gols nascem de jogadas com ele, inclusive o primeiro gol num passe dele para o Pikachu, que sofre o pênalti, que não foi bem pênalti ali, é verdade, mas esse lance mostra claramente como funcionou esse Vasco, com o Vinícius mais aberto pela ponta e o Pikachu infiltrando por dentro. O mesmo deveria acontecer no lado esquerdo com o Thales e Benítez, mas não funcionou dessa vez, até pela característica. Thales Magno é um jogador que busca mais o meio, então isso acaba os dois batendo na mesma posição em alguns momentos do jogo. Então faltou um pouco mais de amplitude para o time ali pela esquerda para abrir esse espaço. Compensação pela direita, o Vasco deu um passeio e os 3 gols acabaram nascendo por aquele lado. No primeiro lance, com o Vinícius abrindo e o Pikachu infiltrando por dentro, sofrendo pênalti. No segundo, mais uma vez com o Vinícius pela direita, o Pikachu infiltra, deixa a bola passar e o Benítez faz a finalização que sobra para o Cano. E no terceiro é o Pikachu quem vai ao fundo e é o Bastos que fecha pela direita, com o Vinícius ficando um pouco mais recuado. Então essa movimentação desse trio, principalmente pela direita, foi o que deu essa mudança no Vasco em relação ao que vinha jogando o Abel. E isso só foi possível graças a essa mudança na esquerda, para a gente ver como é que uma mudança de um lado às vezes afeta completamente o outro. Essa segurada do Henrique mais para a zaga tirou a profundidade do time pela esquerda, mas em contrapartida deu muita mobilidade para a direita e o Vasco conseguiu construir a vitória toda por ali. Obviamente não foi uma atuação dos sonhos, não foi uma atuação de gala e nem poderia ser, ainda que o Vasco tivesse goleado o Macaé, não teria que ser nada para se entusiasmar muito. Sinal de que existe uma tentativa de mudança de padrão, de variação inclusive dentro do jogo. Falei o Vasco atacando num 3-4-3 em muitos momentos, mas em outros também segurando um pouco mais ou até no contra-ataque se posicionando num 4-2-3-1, na verdade, com Bastos e Andrei numa segunda linha e mais à frente Thales, Benítez e Vinícius. Então tem muitas variações sem ter que fazer alteração no time. Não gostei da entrada do Bruno César na segunda etapa. O Vink teve um ou outro momento ali por um jogador que não atuava há mais de um ano. Importante ter essa oportunidade no time. Na verdade, que é um início de trabalho. Um início que deveria ter começado lá em janeiro, na verdade. O Vasco perdeu muito tempo, e principalmente agora com essa pandemia também, ainda mais, não só o Vasco, como todos os times. Mas foi sim uma vitória importante para o Vasco, vitória importante para o Ramon, para o torcedor e para dar uma desafogada também no time. Vamos ver agora como se comporta a equipe nas próximas partidas, se vai realmente ter esse padrão de jogo, essa saída com o Henrique ficando um pouco mais recuado, se isso foi só para esse jogo ou se pode ser uma constante na equipe. É isso, galera. Saudações e até a próxima.